pessoal, eu me chamo João Guilherme, sou bolsista do Grupo PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Hoje estou aqui para continuar nossa playlist de isostática e onde o tema abordado será cálculo de reações de apoio em estruturas espaciais. Bom, então aqui nós temos a representação da nossa estrutura espacial. Então, em azul a gente tem representado as nossas forças no eixo Z, em vermelho nossas forças no eixo X e em verde nossas forças no eixo Y. Bom, então para realizar o somatório, a gente vai então considerar o somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório das forças em Z. Tudo isso igualado a zero, então teremos no X, que seria o vermelho, o menos 2 entrando. Quando a gente passar para o lado de lá da equação, ficamos com AX igual a 2 kN. Já o somatório das forças no eixo Y, a gente vai ter o AY positivo, nesse primeiro momento, menos 4 e mais 5. Então, teremos um AY equivalente a menos 1 kN, que seria a força em verde. E o somatório das forças em Z, então teremos o AZ também positivo, aqui ele está para cima, menos o 9, que está de cima para baixo, então negativo, e mais o 10, que também está sentido para cima, no caso, também é considerado positivo. Tudo isso igual a zero, então teremos que o AZ é igual a menos 1 kN. Com esses cálculos, a gente tem os cálculos das reações aqui. Então, a gente tem a nossa reação em AX, a reação em AY e a reação em AZ. Dando sequência, então, aqui no nosso cálculo, agora, então, a gente vai fazer a nossa projeção no plano YZ. Então, aqui a gente tem a representação da nossa estrutura. Então, nesse caso, a gente está representando essa base aqui e essa aqui. É unicamente isso aqui que a gente consegue visualizar. Essa parte aqui a gente não está vendo nesse momento. Então, a gente consegue representar aqui o nosso 4, que seria essa força aqui, o 5, que seria essa força saindo aqui. Ela tá, agora, nesse momento, ela é considerada aqui, onde está a pontinha do mouse. Então ela considera aqui nessa ponta aqui, como se tivesse continuação dela aqui. E nesse ponto aqui, onde está também o mouse, então a gente tem o 9 para baixo, negativo, e o 10 para cima, positivo, que ele estaria aqui atrás, mas também ele fica considerado nessa ponta aqui. Além também do nosso 2, que está nessa face aqui. Então a gente vai fazer o somatório dos momentos de x em relação ao ponto A, que se encontra aqui embaixo, o ponto A. Então a gente vai ter o momento em x. Aqui faz um sentido anti-horário de giro. Então a gente vai considerar, aqui faz o anti-horário. Então a gente considera positivo. Então temos mais 4 multiplicado por 4, que seria a nossa distância aqui. Nossa distância aqui. Vindo para esse outro lado, então agora aqui vai fazer um sentido de giro positivo. Então, nesse caso, ele vai ficar sentido horário, no caso. Então, ele vai ficar negativo. E então a gente terá menos 5 multiplicado por 4, que também é a distância. De mesmo modo, então, o 9 ele está para baixo, ele vai ter o mesmo sentido de giro do que o 5, sendo negativo, então menos 9, multiplicado por 3. Onde se encontra o 3 é a distância daqui até aqui, está representado aqui nesse outro desenho. Então, menos 9 vezes 3 e mais 10 vezes 3. O 10 está no sentido contrário, então ele vai ser no sentido anti-horário o giro dele em relação ao ponto A, que se encontra aqui embaixo. Ponto X aqui representado. Então, fazendo o somatório, a gente vai ter aqui momento de x menos 1 igual a zero, passando para o outro lado, igualando a equação, então mx igual a 1 kN por metro. Agora, fazendo a projeção no plano xz, então a gente consegue visualizar agora nesse desenho, a gente está como se estivesse vendo a nossa estrutura aqui, isso aqui, ó, a gente está vendo essa face aqui pintada,
essa aqui e essa aqui. Essas duas aqui, então, a gente está vendo agora nesse momento. Então, a gente consegue representar aqui na ponta a nossa força de 5 e a nossa força de 4. Também a força de 2, que estaria entrando por esse lado. E aqui também a gente consegue, então, a força de 10 para cima e 9 para baixo. Nesse caso, a gente vai calcular, então, o momento y em relação ao ponto A, que seria aqui, nesse momento. Então, a gente vai ter o momento em y menos 2 vezes 4. Aqui vai fazer sentido anti-horário de rotação. Sentido horário, perdão. Sentido horário aqui de rotação. Sentido horário, então, ele vai ficar negativo. Já o nosso 10, que está aqui, em relação ao ponto y, que se encontra aqui embaixo, ele vai ser no sentido anti-horário. Então, já no sentido anti-horário, é positivo. Fazendo, então, o cálculo ali, nós teremos menos 8 mais 20. Então, teremos que o my mais 12 igual a zero. Isolando o my, então teremos que my é igual a 12 kN por metro. Bom, pessoal, então passando agora para a nossa última análise. Então, a gente está analisando agora a nossa estrutura, isso aqui, e também esse ponto aqui. A gente está vendo ela de cima, então a gente está somente enxergando e visualizando essas duas faces. Desse modo, então a gente vai fazer o somatório dos momentos de Z em relação ao ponto A, igual a zero. Então temos que o mz, positivo aqui porque faz sentido anti-horário de giro, então como já representado anteriormente, sentido anti-horário será positivo. E sentido horário, no caso do 5, sentido horário será negativo. Então teremos 2 vezes 3, que seria a nossa distância que está representada aqui, e menos o 5 multiplicado por 2, que seria a distância localizada aqui. Então, resolvendo isso, a gente vai ter que o momento em Z é igual a 4 kN. E, bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês com esse vídeo era isso. Eu espero que tenha ajudado e que auxilie vocês no entendimento desse conteúdo. Até o próximo.